Criatividade. Esse é o primeiro vídeo, então, da nossa playlist Criatividade. Mas o que é criatividade? A primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhadinha no dicionário online. O Dício, né? Tem o Dício, tem o Briberian, tem vários, tem alguns, né? E aí, eu vou dar uma lidinha para vocês. Primeira coisa, ele classifica como substantivo feminino, né? A palavra criatividade. E aí ele vai trazendo significados. Originalidade, qualidade da pessoa criativa, de quem tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área que atua. Bom, gente, aí se vocês pararam para pensar nesse conceito, ele traz talento. Primeiro ele transforma isso numa qualidade, num adjetivo, né? Ele vai lá, ele pega o substantivo e transforma num adjetivo. Fica mais fácil de conceituar, mas é um pouquinho equívoco essa forma de fazer. Segundo, que a gente vê um senso comum que as pessoas pensam que quem é criativo nasceu assim. Então é aquela coisa que se você nasceu assim, é difícil você chegar, outra pessoa não vai chegar até lá, né? Então talento é uma coisa mistificadora, é uma palavra, é uma concepção mistificadora. Eu acho péssimo. Mas não tem ninguém talentoso? Pode ter, cada um vai entender o talento de uma forma diferente. Mas não vamos pensar que a criatividade ela está adstrita ao talento pura e simplesmente, e também não vamos pensar não que o talento é uma coisa que você nasceu pronto para qualquer coisa. Você pode ter uma aptidão, você pode ter interesses para aquilo, e aí conforme você vai trabalhar bastante em cima do que te move, se você tiver condições para tanto, então você vai desenvolvendo. E aí você pode até dizer, pô, eu tenho talento, tenho chamado, sei lá, alguma coisa assim. Mas sem o trabalho em cima não vai acontecer. E eu acho muito subjetivo, até porque se você pensar de uma forma reencarnacionista, aí você pensa, bom, eu posso ter trabalhado em outra vida, por isso que eu vim com certa aptidão. Então minha alma ela quer trabalhar essas coisas. Mas o fato é que nada vem de lugar nenhum. As coisas antecedem, elas provêm de algum lugar. Então, mesmo se você acreditar dessa forma, em alguma vida passada, anterior, você trabalhou aquele conteúdo. Se você não acreditar em reencarnação, pensa o seguinte, não importa a possibilidade, a aptidão que eu tenho, se eu tiver interesse por aquilo, a nossa possibilidade de se desenvolver é tão grande. Se a gente tiver interesse, tiver disponibilidade, disposição, força de alma ali, né, de emoção para se dedicar, né, então a gente com certeza vai se desenvolver. Então não se prenda a isso. Eu acho que esse conceito ele é muito tendencioso, muito equivocado. Mas vamos continuar. Eu não desisti do dicionário dessa maneira. Daí o que eu fiz foi colocar no infinitivo, né, o verbo no infinitivo, desistir do substantivo, né, de criatividade, fui para criar. E aí o que eu achei aqui foi o seguinte: provocar a existência de, fazer com que alguma coisa seja construída a partir do nada. Gente, aí tá péssimo. Tem uma outra mistificação, tem outro equívoco. Nada nasce a partir do nada. Muita gente pensa, meu Deus, eu quero ser criativo, mas eu quero criar em cima das coisas. E aí, se você para e você fica pensando, eu vou ficar quietinha até eu ver como fazer as coisas, não vai funcionar. Eu sinto muito, você estraga prazeres. Mas a criatividade não vem de lugar nenhum, tudo provém de alguma coisa, de uma causa anterior. Então, para você ser criativo, eu vou mostrar para vocês através do processo criativo, tanto da minha experiência quanto de leitura aqui, de um trabalho excelente, da onde é que provém isso, tá? Como é que você pode ser criativo? Isso é fantástico, depende de você. Dá trabalho? Dá. Eu sinto muito dessa notícia. Mas você vai conseguir? Vai. Se você quiser, você vai conseguir. Isso é fantástico, né? O que depende da gente é muito bom. Bom, então tá. Então a gente tem duas falácias aqui, que eu já falei. Origem da criação, não pode ser a partir do nada, tem que vir de algum lugar. E o talento, não acreditem nisso, tá? Mas por que será que tem esses equívocos? Por que, né? Essa é uma palavra antiga. Por que cargas d'água? Eu ouvia da minha mãe, tá? Minha mãe não é tão antiga assim, é que somando as nossas idades, com a idade dos avós que falavam assim, a coisa fica antiga. Mas por que a sociedade, ela vai influenciar, né? Será que vem da sociedade? Quem deseja que a gente acredite dessa forma? Por que os nossos valores sociais, por que as ideias pré-concebidas nos levam a isso? Porque é um contexto cultural que a gente vive. Quando a gente acredita em alguma coisa que vem daquele contexto, tem coisas que a gente
simplesmente pelas nossas vivências individuais, a gente classifica daquele jeito, acredita que é daquele jeito e pronto. São limitações pessoais, são, né, toda a nossa convicção que vem das vivências que a gente tem. Mas tem também uma carga muito grande de influência do contexto cultural, da sociedade que a gente vive. Tanto uma sociedade pequena, né, quando você pensa na tua cidade, no teu estado, no teu país, do mundo, assim, de todas as nações, de todos os países, porque você tem ideias arraigadas que são assim do planeta inteiro. Você tem outras que já provêm da tua cultura, da língua que você fala, né? Então vamos desmistificar isso, vamos desmistificar, porque eu acho que a gente pode ganhar muito, não só você que é artista ou que gosta do assunto, mas em qualquer área. Parar para pensar, parar para, sabe, tipo, e cavar mais fundo o significado das palavras e o processo que envolve aquilo. Não é só uma palavra, não é uma coisa à toa. O fazer criativo tem que estar em todas as áreas da vida da gente e tem que trazer coisas boas. Não é só coisas novas não, tá? A novidade pode ser vazia, mas a novidade com criatividade que traz coisas boas, que agrega para mim e agrega para os outros, então isso é válido, né? Eu tô aqui, então eu vou dizer o seguinte aqui para vocês, eu tô com algumas colas, eu confesso, mas é porque eu precisei ordenar as coisas para falar, porque vocês vão ver que vai ficar bastante interessante esse trabalho. Bom, quem é essa revolucionária doida que vos fala? Se vocês viram os vídeos anteriores, vocês sabem que meu nome é Carla, eu sou artista visual, tanto de formação quanto de exercício, e eu também sou advogada, especialista em direitos autorais, também de formação e de exercício. Então eu tenho duas profissões e me dedico às duas profissões. Eu consegui fazer isso com os anos, não sem muito pena antes, mas enfim, a gente consegue sempre encontrando o nosso caminho. É só uma questão de tempo, muito tempo, muita paciência, mas as coisas vão acontecendo. Tem gente que consegue encurtar esse tempo, e o que eu estou tentando aqui é ajudar vocês a encurtar esse tempo. Vamos lá. O que esse canal aqui, ele é voltado para quem? Se você é artista e você quer melhorar o teu fazer artístico, então eu vou ter várias frentes, depois eu explico melhor em outro vídeo de apresentação, né, que vocês vão encontrar. E essa frente aqui é sobre uma ferramenta muito importante para o artista, mas não só para o artista, tá? Se você se interessa por criatividade, o que significa, quer desenvolver a tua criatividade, também é legal esse tema. Tá? Mas aqui vão ser vários vídeos concatenados com ideias que podem te ajudar a desenvolver o teu trabalho, encontrar a tua poética, o teu exercício e tudo mais. Então esse vídeo aqui é o início, tá? É o primeiro de uma playlist que vai falar sobre criatividade. E aí não pensem vocês que eu vou falar sozinha, porque sozinha a gente não faz nada. Pode ser uma realidade triste, mas a gente não faz, a gente não veio esse mundo sozinha, a gente veio porque tem os nossos pais, né? Que possibilitaram, que deram o material genético pra gente. Quando a gente nasceu, a gente teve os cuidados dos pais, dos médicos. Aí quando a gente vai se alimentar, a gente tem aqueles que plantaram alimentação, né? Para fazer esse vídeo aqui, teve uma pessoa muito importante para mim que ajudou a fazer esse cenário. Não tá aqui essa pessoa, tá, para eu apresentar agora. Mas então eu sei que a gente vai... várias pessoas vão nos auxiliando e a gente tenta devolver isso para o universo auxiliando de volta. Por que para mim é importante a arte? Porque para mim a criatividade, a criação em diversos setores, formar, recontextualizar, fazer coisas novas, dar vida a coisas novas, eu acho que é impingir as coisas todas da nossa vida, da nossa energia vital. E isso faz com que a gente se sinta vivo, né? Faz com que a gente se sinta um instrumento do meio. E como eu disse que eu não ia fazer sozinha, não só porque eu não faço nada sozinha, porque ninguém faz, mas é porque eu estou alicerçada em autores maravilhosos. Claro que eu tenho ressonância de ideia, consonância, ressonância, né, com essas pessoas, por isso que eu as trouxe aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque são pessoas que trabalham com a alma, assim. A primeira, onde eu vou fazer toda a primeira parte, né, dessa série, a Fajga Ostrowel. Ela é falecida já, mas polonesa, radicada no Brasil, e ela tem um livro maravilhoso que chama Criatividade e Processos de Criação. Depois, eu vou colocar aí embaixo o nome certinho, tá? Alguns dados dos livros, e aí se vocês quiserem procurar, se aprofundar também, fiquem super à vontade, vai ser muito legal, vocês podem enriquecer o que a gente está conversando aqui. Eu estou facilitando o caminho, então eu estou pavimentando, na verdade, uma estrada de terra para facilitar. Quem não tiver tempo,
não tiver essa disponibilidade toda, ou então para ler, né? Então vou fazer uma boa resumida, mas quem tiver também ajuda, porque a troca de ideias é enriquecedora, ajuda mais ainda. Esse livro, então, ele vai servir de base. Junto com a minha vivência, eu vou comentar o resumo que eu fiz do livro dela, da Feiga, e que vai ser maravilhoso, tá? Porque ele fala dos processos de criatividade e ele desmistifica, ele é excelente. É humanista, né? Um humanista por excelência, onde procura o sentido das coisas, do fazer artístico, mas não só do fazer artístico, do fazer em todas as áreas. Depois também eu trago, por busca de sentido e forma de pensar no fazer das coisas e como a gente pensa, como o nosso raciocínio é alicerçado. Então eu falo de física quântica, mas por favor, não queira me matar, porque se eu ouvisse, se bem que eu adoro, eu continuo gostando muito de física quântica, só que tem pessoas que eu gosto falando, tem pessoas que não, porque virou meio carne de vaca, tem uma coisa que todo mundo está falando, e aí tem gente que vai abordar bem aquele assunto e tem gente que vai abordar meio mal aquele assunto. Por maldade? Não, porque talvez a pessoa só tenha pego um viés, né? E não tenha se aprofundado. E talvez ela até tenha conhecimento, mas não tenha explicado tão bem. E tem gente maravilhosa que fala sobre o assunto. Mas eu só quero que vocês não tenham preconceito. E para acabar com o preconceito, eu vou dizer por que eu trago isso. Porque é muito importante, a gente primeiro vai ver o processo de criatividade, depois eu quero que a gente pense sobre o que nos limita a desenvolver a criatividade. E o que nos limita, eu acredito, que é todo o nosso pensamento que foi alicerçado na física antiga, a física clássica, tá? Tanto a forma de ver o mundo, de conceber o mundo, que daí eu vou falar então bastante alicerçada no livro do Fritjof Capra, que é o ponto de mutação. Eu acho que não precisa de mais apresentações, mas depois vocês podem dar uma olhada no livro, fazer pesquisa, porque já é um autor mais antigo, mas excelente, bom demais. Ele tem também um livro que foi um best-seller, que é o Tal da Física. Então ele fala sobre como René Descartes, como Isaac Newton, como eles conseguiram, espalhando o conceito de ciência, né, uma ciência linear, onde você vai comparando as coisas, dentre outras ideias, né, e a questão muito racional, com a utilização do hemisfério com o hemisfério esquerdo do cérebro, né, onde o pensamento é linear, enfim, tudo isso foi super importante para muitas conquistas que nós tivemos, né, muitos avanços tecnológicos. Por outro lado, teve um problema muito grave, porque faz 300 anos que a gente está pensando filosoficamente, está pensando a vida de uma forma bastante materialista e equivocada, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa tem um lugar específico, outra coisa deve ter outro lugar. Mas o mais bonito, o mais interessante é que as descobertas de física subatômica, que são a física quântica, né, os conceitos, eles se assemelham muito ao Tao e várias outras filosofias antiquíssimas nos dizem sobre espiritualidade, filosofia de vida. A física consegue conversar, então, com as inovações, com as descobertas da física quântica, conseguem ter esse diálogo. E aí é que é uma forma de humanizar o ser humano e de comprovar pela ciência como lá atrás, há 5 mil anos pelo menos, né, eu acho que bem mais, mas pelo menos 5 mil anos, como eles já tinham razão, né? E, enfim, eu não vou partir para uma religião específica, não. Eu só estou falando de filosofia de vida, porque, na verdade, as filosofias, elas têm um viés em comum, todas se encontram, né? Pode ter algumas explicações diferentes, não é preso em dogmas, mas são verdades que... as metáforas que Jesus dizia, por exemplo, que elas têm um grau de profundidade grande. E aí que, assim, você pega cada religião, por exemplo, evangélico, você pega o cristianismo, né, a igreja católica, né, você pega o kardecista, então todas se utilizam do evangelho, só que explicam diferente, mas tem as verdades absolutas ali que se conversa, né, no que Jesus deixou. Da mesma forma, as filosofias antiquíssimas, que não vão contra o que Jesus ensinou, pelo contrário, são mais antigas, mas não vão contra, e são lições de vidas ali que uma não vai ser diferente da outra, filosofias que têm aquelas verdades, né? Mas enfim, eu estou aqui divagando bastante, mas dizendo o seguinte, o que eu quero trazer para vocês, e que vou trazer, então é desmistificar um pouquinho o nosso pensamento, por que as limitações que a gente tem para criar, como a gente vê o mundo materialista, e para fechar essa parte teórica, eu vou trazer um cara muito legal, um senhor muito simpático, que é o Amit Goswami.
talvez você já conheça, se não conheceram, deem uma olhada, assim, deem uma checada nos livros dele. E aí eu trago a Janela Visionária, só um capítulo, que ele fala sobre criatividade. Criatividade sob o viés da física quântica. Aqui na criatividade, então, a gente vai ter toda a Feiga Ostrower, né, falando e explicando passo a passo, e depois a gente dá uma pinceladinha aqui com o Ante Goswami, porque eu acho muito legal, muito bacana, e tenho certeza que vocês vão gostar. E por fim, tá, para acabar, um pouco da parte prática, e eu também vou usar um pouquinho de um livro aqui que eu acho fantástico, que é o Expressive Drawing, né, Desenhos Expressivos, do Steven Amoni. Então, é um artista visual, né, que tem esse trabalho, e tem assim, várias aulas que ele fez, várias propostas. Então a gente vai fazer um pouquinho aqui para que vocês treinem em casa a criatividade dentro do desenho, dentro da pintura, tá bom? Mas é isso então, essa é a introdução. Espero que vocês tenham gostado de todo o programa, espero que vocês fiquem comigo e que a gente se veja no próximo vídeo. Vamos lá?